Viajar barato está muito além dos hacks e das técnicas para poder baratear a sua viagem. É claro que isso é super importante, mas a mudança de mindset, a mudança de se enxergar uma situação, ela é muito mais importante. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani e desde 2019 eu estou fazendo uma viagem de volta ao mundo. No momento eu estou no Brasil pela primeira vez depois de 2 anos e meio na estrada, visitando amigos e família, mas já estou planejando a minha segunda etapa, que começa já, quando vocês menos esperarem eu já vou estar na estrada. E esse canal ele tem o objetivo de trazer várias informações, conteúdos aí para você que quer se tornar nômade digital, quer aprender a viajar barato, quer conquistar sua liberdade geográfica, quer viver viajando assim como eu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like no início desse vídeo para você não esquecer e se inscreve nesse canal também, que eu tenho certeza que aqui vai sair muita coisa legal, muita dica para você conseguir se jogar nesse mundão o mais rápido possível. Eu tô começando um quadro nesse canal que chama Viajando Fora da Caixa, mas o que é esse quadro, Leandro? Nesse quadro eu vou trazer vários conceitos, várias ideias para você que quer viajar pelo mundo e às vezes não tinha pensado nessa possibilidade, porque a gente sabe que a gente tem um conceito muito forte de que principalmente viajar é muito caro, isso é só pra gente que tem muito dinheiro, é só assim que a gente consegue estar na estrada, e eu quero quebrar cada um desses paradigmas junto com vocês. E o primeiro conceito que eu vou trazer nesse quadro, gente, é viajar barato e perrengue. Eu vou contar pra você por que eu escolhi esse como primeiro episódio e também por que esse é um assunto muito relevante. Mas quando eu falo de perrengue também, né, eu sei que vocês gostam de ouvir quais são os perrengues que eu tive na minha viagem. Então durante esse vídeo eu vou contar algumas coisas que eu já passei e vou trazer também 5 passos para você evitar ou reduzir a probabilidade de você passar por perrengues durante a sua viagem também, principalmente tratando de segurança. A gente sabe que perrengue, uma coisa é uma perrengue aventura e outra coisa é perrengue que traz algum risco para nossa saúde, para nossa integridade. Então eu vou trazer essas dicas justamente para isso, porque sempre é possível, mesmo viajando barato, a gente evitar esse tipo de coisa, tá bom? Para começar, eu queria entender junto com vocês e trazer o meu ponto de vista sobre perrengue. E por que isso é um assunto que eu quero trazer aqui, né? Desde que eu comecei a minha viagem, eu compartilho o meu dia a dia. Lá em 2019 eu comecei a compartilhar meio que de brincadeira lá no meu Instagram. Então vários familiares, amigos meus de longo prazo, eles estão acompanhando a minha viagem desde o início. E quando eu cheguei agora nessa primeira fase do Brasil, né, eu ouvi muita gente falando assim: ah, Leandro, eu acho muito legal esse seu estilo de vida, essas suas viagens, mas eu não me sujeitaria a esses perrengues que você passa de vez em quando. E eu fiquei pensando assim, eu não consigo entender, porque pra mim agora o conceito de perrengue mudou, sabe? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa tava falando isso comigo, ela tava reclamando da rotina dela, ela tava reclamando do trabalho, tava infeliz no trabalho dela. E pra mim hoje, quando eu paro pra pensar na minha vida antiga, o que eu considero perrengue é você trabalhar com alguma coisa que você não gosta, é ficar olhando no relógio esperando das 6 horas da tarde para você parar de trabalhar, é ficar esperando a sexta-feira chegar. São coisas que não fazem mais parte da minha rotina desde que eu me troquei o meu estilo de vida, né? E tive esse estilo de vida com liberdade geográfica. E isso pra mim é perrengue hoje, né? O meu conceito ele mudou totalmente. Eu sei que na sociedade, nas nossas rodas de conversas, perrengue é completamente diferente e eu sempre enxerguei isso também. Eu sempre, pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer o planejamento dessa volta ao mundo que eu ia fazer, eu pensava em aplicar algumas estratégias para diminuir o custo da minha viagem, por exemplo, fazendo um intercâmbio voluntário, que inclusive se você não sabe o que é intercâmbio voluntário, eu vou deixar aqui um card com um vídeo que eu já fiz sobre isso, e você vai conseguir entender melhor. Mas no trabalho voluntário, por exemplo, eu deveria às vezes, em algumas situações, compartilhar um quarto, eu teria que morar na mesma casa que o meu anfitrião. E eu lembro que quando eu chegava do meu trabalho, né, quando eu estava na minha rotina antes de começar a minha viagem, eu chegava tão esgotado, mentalmente falando, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, tão cansado, que eu queria só a minha cama, eu queria só descansar. E aí eu comecei a pensar um pouco antes da minha viagem assim, falava, gente, daqui a pouco eu vou começar tá na estrada, às vezes morando em alguma coisa que eu vou ter que dividir, ou então às vezes estando cansado e tendo que conversar, fazendo sala para anfitrião de voluntariado, e isso é muito perrengue. E eu pensava assim, e eu acredito que a maioria das pessoas ainda pensam assim. Só que o que acontece? Quando eu comecei a viajar, eu vi que a minha chavinha ela mudou completamente, porque
Aquele momento que eu estava cansado, esgotado do meu trabalho, cansado, estressado de um monte de reunião que eu não queria participar e tinha que ir, de um monte de demanda que não fazia sentido às vezes eu fazer, mas eu tinha que fazer porque era compromisso com a empresa, aquilo não existia mais. Então aquele desgaste, aquele estresse, ele foi acabando aos poucos à medida que eu estava indo na estrada. Então eu não chegava naquele momento de chegar em casa assim, esgotado fisicamente. Pelo contrário, eu chegava, quando eu conhecia um ponto turístico novo, quando eu vivia uma experiência legal durante a minha viagem, eu queria compartilhar isso com as outras pessoas. Eu queria também escutar das outras pessoas como é que estava sendo a experiência daquela pessoa naquele determinado país que eu estava visitando. Então, meu contexto ele mudou completamente. Eu tinha muito mais prazer de conversar com as pessoas, eu não tinha aquele desgaste mental. E era tudo ao contrário mesmo, né? Eu queria mesmo chegar em casa e ter alguém para contar uma aventura que eu tinha vivido aquele dia e dividir essas novas coisas que eu estava vivendo, esses novos cheiros que eu estava sentindo na rua que eu não estava acostumado, aquelas novas cores que eu estava vendo, né? Então era um prazer chegar e ter alguém para compartilhar isso. Não só nesse exemplo, né? Eu posso trazer uma outra coisa que sempre aconteceu comigo, né? Eu pensava assim, quando a gente pensa em fazer uma viagem de volta ao mundo igual eu tô fazendo, a gente já se imagina pegando um avião e saindo, visitando todos os lugares. E é claro, eu voei bastante durante a minha viagem, mas vários trechos eu dava preferência de fazer de ônibus, ou fazer pegando uma carona e etc. Coisas que na minha vida, na minha rotina, eram consideradas perrengue também. Por quê? Pensa comigo, imagina que a gente conseguiu umas férias, a gente trabalhou o ano inteiro, a gente tem 20 dias de férias para poder curtir. Quando eu consigo esse período que é tão suado pra gente, a gente quer curtir ao máximo, a gente não quer perder o tempo que a gente tem que sair correndo para fazer tudo o mais rápido possível. Então perder tempo com deslocamento era uma coisa que era inimaginável para mim. Eu ia perder tempo nas minhas férias pegando um ônibus de 8 horas de indo para uma cidade para outra, ou ia pegar um avião para poder chegar mais rápido nisso. Quando eu comecei a viajar, devagarzinho eu comecei a perceber que eu já não tinha mais pressa para chegar nos lugares. Não fazia diferença eu chegar num país novo na quinta ou na quarta-feira. Que diferença que ia fazer? Porque eu não tinha data para ir embora. Eu sempre fui embora dos países quando eu senti que estava na hora de ir embora e de conhecer um novo local. Então eu não tinha mais aquela pressa das férias que ela traz com a gente. Então muitas das vezes eu tinha a opção de pegar avião e ônibus, e eu escolhia pegar um ônibus para fazer aquele trajeto. Não só por conta de preço, e muitas das vezes, principalmente se você aplica as técnicas de comprar a passagem barata, você consegue economizar muito. Eu vou deixar aqui até um card no link também de um vídeo sobre 4 mitos aí que a gente sempre acreditou sobre passagens aéreas mais baratas, que é muito legal você assistir para poder mudar um pouco a estratégia de pesquisa e conseguir economizar na compra das suas passagens. Mas mesmo eu conseguindo comprar passagem muito barata, às vezes eu estava lá num trecho que era mais ou menos a mesma coisa, eu optava de pegar um ônibus, mesmo que às vezes fosse gastar 20 horas para chegar no local. Eu já fiz isso, uma vez eu fui de Portugal, precisava chegar em Barcelona, eu saí de Lisboa, e eu tinha uma passagem de avião que me custava, não lembro agora na época, mas me custava, sei lá, 25 euros, e o ônibus me custava 30, até um pouquinho mais caro. E eu preferia pegar o ônibus porque eu não queria passar pelo desgaste de ter que ir pro aeroporto, ter que compactar minha mala para não ter que pagar excesso de bagagem, passar por check-in, tira equipamento, aquela confusão, chega no aeroporto com um monte de antecedência. No final das contas, eu sempre prefiro e dou prioridade para trechos que eu faço de ônibus, coisa que eu não fazia na minha vida antiga, justamente porque eu sempre acreditei que eu precisava muito aproveitar cada segundo da minha viagem. E eu entendo as pessoas que optam por isso. E pode parecer para você que está assistindo esse vídeo que isso é uma coisa muito... o Leandro tá falando bobagem, eu não consigo entender. Mas vocês precisam entender que o meu contexto hoje ele é completamente diferente do contexto de você que está assistindo esse vídeo, se você não está viajando no momento atual. Porque o seu momento é aquele que eu falei, são os de férias, que tem que fazer tudo rápido. Só que quando eu mudei essa chavinha, essas coisas elas começaram a se tornar mais naturais para mim. E eu comecei a priorizar esse tipo de coisa, porque era uma coisa que pra mim não faz diferença hoje pegar um ônibus ou pegar um avião. Eu vou chegar lá, a cidade vai continuar lá, as pessoas que eu vou conhecer vão continuar lá, ninguém vai fugir, sabe? Então é uma coisa que eu tento levar muito em consideração na hora de fazer as minhas decisões durante a viagem, e na maioria das vezes essas decisões também elas são as mais baratas, e isso me ajuda a economizar durante todo o meu trajeto da minha viagem, né? E aí, falando um pouco sobre isso, então
gente entendeu que quando o contexto muda, as nossas decisões e escolhas também podem mudar sem impactar. Pensando nisso, eu trouxe para vocês aí 5 ideias e 5 passos que mesmo assim eu tento seguir para evitar perrengues, principalmente levando em consideração segurança. Eu, por exemplo, já passei por um perrengue, que eu vou deixar aqui também um vídeo no card, voltando da minha trilha do Nepal, que isso colocou em risco a minha integridade física, mas por alguns erros que eu cometi durante o meu planejamento, e são coisas que eu não quero que vocês cometam. Quem quiser assistir, quem me acompanha há mais tempo, já viu o perrengue que eu tô falando. Se você não viu, depois desse vídeo, vai lá, corre pra vocês assistirem, pra vocês verem o sufoco que eu passei. Então bora lá, bora pra prática. Quais são os 5 passos que você deve seguir para reduzir qualquer tipo de perrengue, e principalmente voltado, né, para aquilo que eu considero perrengue de verdade, que é aquilo que te coloca em risco integridade física, tá? Porque pegar algumas horas de ônibus, isso para mim, vocês já entenderam que isso para mim não é perrengue. O primeiro passo de todos é você conversar com os locais. As pessoas locais, pessoal, elas sabem muito mais daquele determinado país do que um blogueiro de viagem que passou lá, do que um blog que você leu no Google, do que um site, do que uma revista, do que a experiência que seu vizinho teve viajando e te contou, ou um outro amigo. Então, eu sempre priorizo conversar com os locais e entender aquele planejamento que eu estou fazendo de forma macro para chegar naquele país. Então eu tento entender que áreas que são, se existe alguma área de segurança que eu tenho que ficar mais atento, se existe horários, enfim, uma questão de costume que eu não sei daquele determinado país que eu preciso aprender. E muitos de vocês vão começar a pensar assim, tá, Leandro, mas como é que eu tenho contato com o local de um país que eu nunca passei? Uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, pessoal, é utilizar o aplicativo do Couchsurfing. Muita gente acha que o Couchsurfing ele só serve para você conseguir hospedagem grátis durante a sua viagem. Se você não sabe o que é Couchsurfing, eu posso fazer um vídeo 100% explicando como é que funciona esse aplicativo, é só me pedir aqui nos comentários. Mas se você já ouviu falar, você pode pedir, resumidamente, você pode pedir hospedagem na casa de locais, né? E dessa forma você não paga por hospedagem e você tem uma troca cultural, que é o grande propósito do aplicativo. Mas dentro do aplicativo tem uma área de eventos e lá você pode postar suas viagens, conhecer pessoas. Você pode colocar lá, ó, estou chegando em Israel no dia tal, e queria me conectar com uma pessoa, entender um pouquinho mais sobre a cidade. Aí as pessoas vão mandando mensagem para você e você vai conversando com aquela pessoa, entendendo um pouquinho mais sobre aquele país que você pretende visitar. Tá? E aí a gente entra agora no nosso segundo passo, que é o planejamento. O planejamento, gente, ele é essencial. O microplanejamento, ele é essencial para que você consiga evitar muito dos perrengues. Eu, por exemplo, para quem não sabe, um dos maiores perrengues que eu passei foi na Rússia, que é um país que é muito difícil você se comunicar em inglês, as pessoas não falam inglês na grande maioria, e eu queria fazer a Transsiberiana. Para quem não sabe, é a linha de trem que a gente cruza toda a Rússia, a gente até pode pegar a Transmongoliana, a gente pode ir para Mongólia, para a China de trem, e eu não fiz um planejamento. Eu sabia que eu queria fazer, comprei passagem de entrada e de saída da Rússia e simplesmente fui. Só que eu tinha, pessoal, 15 dias para conhecer a Rússia, o maior país do mundo. E chegando lá eu fiquei super tranquilo, fui conhecer Moscou, fui conhecer São Petersburgo, e quando eu me dei conta, eu fui tentar comprar passagem da Transsiberiana, e aí eu vi que eu já não teria tempo de fazer ela com calma. Eu teria que fazer ela direto. Então foram 7 dias dentro de um trem, sem tomar banho. Sim, sem conversar com ninguém, porque as pessoas não falavam inglês. Então eu fiquei num momento muito solitário, um momento muito estressante da minha viagem. Foi o momento mais estressante da minha viagem, sem dúvidas. E isso só aconteceu porque eu não me planejei da forma correta. Eu não sentei e falei assim, quanto tempo que eu preciso fazer a Transsiberiana? Eu tenho amigos que eu conheci na viagem, viajantes, que eu fiz em 7 dias a Transsiberiana, e eles fizeram em 6 meses esse mesmo trajeto. Você vai parando nas cidades, dessa forma você consegue curtir muito mais todo o trajeto e evita de passar perrengues assim como eu passei, né? E de ficar super estressado e solitário, sem tomar banho, era complicado. E outra coisa, comendo comida muito ruim, né? Comendo cup noodles, só coisa industrializada. Então assim, porque eu não conseguia fazer minhas compras direito, eu não comprei nada, não me organizei em nada, eu simplesmente fui. Então se você quer evitar esse tipo de coisa, você precisa se planejar e entender que um trecho desse, quando você for fazer, você precisa fazer com mais calma. O terceiro passo, ele também entra um pouquinho nessa história, que é você baixar o Google Tradutor nas línguas locais dos países que você está passando. Por exemplo, muita gente acha que é preciso falar inglês para poder viajar ao mundo, e eu já fiz um vídeo aqui também no canal contando para vocês quais são as 2 maneiras mais inovadoras e gratuitas
gratuitas para você aprender a falar qualquer outra língua. Eu vou deixar aqui no card também para quem quiser assistir. Mas de certa forma, nem todos os países você vai... Ou às vezes você não fala o inglês, ou às vezes a outra pessoa não fala inglês também. E eu já falei várias vezes que você não precisa de inglês para poder viajar o mundo. Ele não é um pré-requisito, é claro que ajuda. Mas para as pessoas que têm dificuldade com uma nova língua, ou que vão para um país que pouca gente fala inglês, é importante você baixar. Você consegue fazer isso direto do aplicativo do Google Tradutor no seu celular. Você consegue baixar o dicionário daquela língua daquele país que você está fazendo. E foi uma coisa que eu também não fiz. Então eu cheguei na Rússia, eu não tinha internet muitas das vezes e não conseguia fazer uma tradução ali para poder comprar um ticket de trem, para poder entender melhor onde que eram os melhores restaurantes. Então você tendo esse acesso na mão offline, você faz as traduções simultâneas lá para qualquer pessoa na rua. Mostra o seu celular que a pessoa vai conseguir te dar uma orientação por mímica, etc. E isso evita vários desgastes também durante a sua viagem. O quarto passo para você diminuir essas incidências de perrengue durante a sua viagem é para você que gosta da sua privacidade, não quer dividir quarto, quer ter acomodações privadas, foque nisso na hora de selecionar as hospedagens gratuitas pela estrada. Então, se você vai fazer, por exemplo, um intercâmbio voluntário, que a gente já falou nesse vídeo, você pode conversar com o seu anfitrião e ver que tipo de acomodação ele vai trazer para você. Eu tive vários exemplos de vários voluntariados que eu fiz que eu tinha o meu quarto privado. Então, não dividia com ninguém. No momento de descanso era momento de descanso. Quando eu queria fazer interação com as outras pessoas, eu saía do meu quarto e conseguia interagir. Mas quando eu queria ir um momento sozinho, eu ficava na minha habitação privada. E esse combinado foi feito antes mesmo de eu pisar no voluntariado. A gente fez todas as negociações de como é que seriam os horários de trabalho, etc. E nisso eu também perguntei para a pessoa como é que era a hospedagem e negociei. Você tem aí um quarto privado? E a pessoa tinha, e eu resolvi. Foi um dos motivos para eu ir para lá, porque naquele momento da viagem eu queria focar numa hospedagem privada. Eu não me importo de dividir a hospedagem às vezes, mas às vezes a gente precisa da nossa privacidade durante a viagem. Então, se você focar nisso, tanto no voluntariado quanto no Couchsurfing também, antes de você aplicar uma vaga, por exemplo, para uma vaga de hospedagem, você pode consultar o aplicativo e ver qual tipo de hospedagem que a pessoa lá está oferecendo. Se é um quarto, se é um colchão, se é um sofá. E você pode fazer essa seleção antes mesmo de dar o ok para a pessoa que está lá do outro lado. Essa é uma maneira muito legal aí também para você que gosta de manter a sua privacidade, que vai te ajudar nesse passo a passo. E a última dica, o passo 5, que para mim é um dos mais importantes de todos. Então vocês prestem bastante atenção, que para muitos pode parecer muito difícil, e isso inclusive é uma das formas de você economizar muito na sua viagem, é você viajar devagar. Quantas pessoas vocês conhecem que vão fazer uma viagem e sai igual um louco, vai para a Europa, conhece 25 países em 2 semanas? O que isso atrela? Você primeiro vai ter um custo altíssimo de transporte, então você vai ficar indo para cima e para baixo o tempo todo. Você não vai ter tempo de conhecer aquele país que você está passando com profundidade e dessa forma saber quais são os dias mais baratos para visitar um ponto turístico, quem que é o promotor daquela festa que você quer ir que vai te colocar lá mais barato, onde é o restaurante que você vai comer mais barato, qual que é o supermercado mais barato. Nada disso você vai conseguir fazer se você está viajando rápido. E fora que os maiores perrengues eles acontecem durante os deslocamentos. São em aeroportos, são em rodoviárias. Então, se você diminui a frequência com que você frequenta esses lugares, eu não estou falando que você deve simplesmente parar de viajar num local só, tá? Só estou falando que se você viajar mais devagar, você vai espaçar mais esses períodos de perrengue, entendeu? O perrengue que eu já conversei com vocês no início do vídeo. E dessa forma vai ficar também muito mais prazeroso você conseguir viajar e muito menos estressante, tá, pessoal? Isso principalmente quando eu comecei a minha viagem, eu comecei meio que pulando de país em país, que eu queria conhecer o maior número possível, até eu perceber que na verdade era muito mais prazeroso quando eu viajava com calma, fazendo as coisas, entendendo a cultura local, conversando, fazendo amizade, me conectando com aquela gastronomia, com aquele estilo de vida daquele país que eu tava conhecendo, né? Então só tem vantagem quando a gente pensa em viajar devagar. Falar dos 5 passos, isso significa que você vai evitar e cortar todos os perrengues da sua viagem? Não, não é isso. Você ainda vai passar por situações que elas são diferentes da situação que você está acostumado na sua vida e na sua rotina. Pessoal, quando a gente pensa, por exemplo, em uma hospedagem, muita gente pensa assim, mas viajar barato, né? Você vai ficar só em hospedagem ruim, etc, sujo. E gente,
É claro que eu não fico em lugares assim. Quando a gente está viajando, primeiro que a gente não tem contrato de moradia com ninguém. Se eu chego num local que eu não gosto, eu pego minhas coisas e vou embora, sabe? Agora, o que uma hospedagem ela deve oferecer? Uma boa noite de sono. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente começa a entender que sim, as hospedagens baratas, elas são menos do que você está acostumado hoje, acostumada. Mas não significa que ela não vai te proporcionar uma boa noite de sono. O que vai te dar uma boa noite de sono? Vai ser um móvel bonito, um quadro bonito que está dentro do quarto, uma escultura maravilhosa, um edredom de fios egípcios, ou vai ser uma cama confortável, um quarto limpo e uma vizinhança que não é barulhenta? Essas coisas a gente acaba esquecendo na nossa rotina, né? Na nossa vida a gente começa a priorizar coisas que às vezes é mais para os outros do que para a gente, né? Por que eu tenho que ficar num quarto super decorado, etc, sendo que eu posso pagar uma hospedagem muito mais barata, muito mais simples, que tem higiene, que tem silêncio, que tem uma cama confortável e que vai me proporcionar uma ótima noite de sono? A gente precisa perceber que, na verdade, viajar barato, ele é só um pouco menos do que você está acostumado na sua rotina. Mas não significa que o menos é ruim. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa virar a nossa chavinha. Viajar barato está muito além dos hacks e das técnicas para poder baratear a sua viagem. É claro que isso é super importante. Mas a mudança de mindset, a mudança de se enxergar uma situação, ela é muito mais importante. Né? Então assim, quando eu ouço aqueles comentários que eu falei lá no início com vocês, eu não me sujeitaria a isso. Hoje, eu não me sujeitaria a trabalhar pegando trânsito, a ficar no escritório trabalhando de fechado, a não conhecer o mundo, a não ter liberdade de viver a minha vida, que a vida nossa é uma só. E a gente tem que curtir, a gente tem que viver ela como se fosse o último dia todos os dias, né? Eu gosto de falar que hoje sempre tem que ser o melhor dia das nossas vidas. E aí a gente tem que repetir essa frase no dia seguinte. E assim a gente leva a vida. Então, ficar no escritório não faz sentido mais na minha rotina, na minha concepção e no meu novo estilo de vida, que eu não quero mais voltar atrás para isso, sabe? Foi uma experiência legal, me trouxe muito aprendizado, mas esse novo estilo de vida me traz muito mais. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, manda para aquele amigo ou aquela amiga que sempre falou, mas eu não gosto de viajar barato, para eles entenderem esse novo conceito que eu trouxe aqui de perrengue para vocês. E também me conta as experiências de vocês viajando barato aqui nos comentários, vamos bater esse papo. E é isso aí, pessoal, um grande beijo e até mais.